Aí, nós chegamos no melhor ponto dos fenômenos de direito constitucional intertemporal, que é a famosa mutação constitucional. Ó, aqui para nós interessa demais. Isso aqui é um ponto importantíssimo da hermenêutica constitucional, a chamada mutação constitucional. A mutação constitucional se aplica ao direito brasileiro. Em que consiste a mutação? Mutação, o nome vem de mudança. Então, a mutação constitucional, vocês vão escutar muito conceito formal, bonito, um monte de palavras que vocês nunca escutaram na vida e que vocês não vão entender nada. Mas, basicamente, o que é a mutação constitucional? É a alteração... Deixa eu pegar aqui. Esse amarelo ninguém merece esse não. Ó, mutação constitucional é a alteração da interpretação da norma constitucional sem alteração de seu texto. Muda-se o sentido da norma. Por isso que alguns vão falar que a mutação constitucional é uma alteração informal da Constituição. Então, o que é esse negócio de mutação constitucional? Gente, o texto da norma permanece o mesmo. O que eu mudo? Eu mudo a forma de interpretar o texto. O exemplo que eu já utilizei, que serve aqui para nós também. Lembra da placa que estava lá na praia do Rio de Janeiro? Proibido biquíni não vai dar pra... Tá, vou colocar aqui, ó, proibido biquíni. Essa é a nossa norma, essa é a regra. Proibido biquíni. Aí, imagine que você está na praia do Rio de Janeiro em 1920. Você chega na praia do Rio de Janeiro, 1920, você olha para o calçadão lá, você vê uma placa enorme na entrada da areia da praia, com esses dizeres. Proibido biquíni. Qual que é a interpretação que você extrai dessa regra? Ó, eu estou em 1920. Se nessa praia é proibido biquíni, as mulheres que quiserem tomar sol nessa praia, elas vão ter que usar no máximo o maiô. Pode entrar de calça jeans, pode entrar de moletom, pode entrar de camisa de manga comprida, só não pode usar biquíni. No máximo ali que os costumes da época vão permitir é a mulher usar maiô naquela praia. Agora, imagine que essa placa permaneceu de 1920 até 2021, lá na entrada dessa praia no Rio de Janeiro. E aí você está chegando na praia, olha para a placa e lê, proibido biquíni. Qual que é a conclusão? Qual que é a interpretação que você extrai da regra?
Opa, eu estou na praia de nudismo. Se é proibido usar biquíni, eu estou na praia de nudismo. O texto mudou? Mudou alguma coisa no texto aqui da norma? Não, o texto é o mesmo. Mas a interpretação mudou? A interpretação mudou completamente. A interpretação mudou completamente porque o proibido biquíni na praia de 1920 fazia com que a mulher colocasse o maiô, colocasse mais roupa. Colocasse o maiô, colocasse um moletom, colocasse um blusão. A interpretação da mesma regra em 2021 faz com que a mulher tire a roupa. Faz com que a mulher fique pelada para poder frequentar essa praia. Tá vendo? Como que a interpretação muda. E isso acontece com a Constituição. A Constituição nossa, que é uma Constituição nova, muito nova. Ela tem ela completa 33 anos, não é isso? Ela é de 88. Vai completar 33 anos esse ano, em outubro desse ano. Então, acontece isso, ó. Algo que foi criado de acordo com os usos e costumes da sociedade brasileira de 1980, né, no final da década de 80, totalmente diferente hoje da década de 2020, né, da década de 20. Então, algo completamente diferente. E aí a Constituição é a mesma, a gente precisa atualizar essa Constituição. Patrícia, não, em 1920 não tinha trem de nudes, não. Isso vem só em 2021. Manuel, temos uns exemplos bala aqui na Constituição. Que o texto é o mesmo e a forma de interpretar mudou. Temos uns exemplos bala, uns exemplos muito bons. Mas aí, primeiro, nós precisamos assimilar essa ideia, certo? Na mutação constitucional, por isso que se fala, gente, que a mutação constitucional ela é uma forma de mudança da Constituição informal. Porque o que é a mudança da Constituição, a mudança formal da Constituição? Para mudar a Constituição, 1/3 dos senadores tem que apresentar uma proposta de emenda constitucional. Ou 1/3 dos deputados federais tem que apresentar uma proposta de emenda à Constituição. Ou o presidente da República apresentar a proposta, ou mais da metade das assembleias legislativas do Estado tendo manifestado essa proposta pela maioria regimental dos seus membros, apresentou a proposta, essa proposta vai ser discutida na Casa Legislativa, né, na Câmara dos Deputados ou no Senado, e depois vai ser levada à votação em primeiro turno, vai ser levada de novo à votação no segundo turno, encaminha para a Casa Revisora, vai discutir a proposta, vai votar em primeiro turno, vai votar em segundo turno para que ela seja promulgada, para que então essa emenda constitucional modifique o texto. Então, ela vai revogar um artigo que estava ali na Constituição, ela vai acrescentar um artigo, ela vai mudar o texto, vai modificar. Né? Por exemplo, quando a Constituição entrou em vigor, o mandato do presidente da República era de 5 anos. E não era possível a reeleição. Depois isso foi alterado. Aí mudou, diminuiu 1 ano no mandato, diminuiu de 5 para 4 anos e permitiu uma reeleição. Certo? Isso aí foi mudado o texto. O mandato do presidente da República será de 5 anos. Essa mudança é uma mudança formal. Aí veio uma emenda constitucional de revisão e falou assim, olha, o mandato que era de 5 anos, agora é de 4 anos. Antes não era permitida a reeleição, agora é permitida uma reeleição. Agora, na mutação constitucional, não muda o texto permanece o mesmo. O que se muda é a interpretação que se dá a esse texto da norma constitucional. Ó, exemplos. Beleza. Exemplos. Está aqui um exemplo excelente, um exemplo que cai muito em prova, que é muito falado, que tem uma repercussão civil, que tem uma repercussão constitucional e uma repercussão
de Direitos Humanos. O artigo 5º, gente, inciso 67, olha aqui, o 5º 67 da Constituição Federal de 88, fala que, estabelece uma regra, não haverá prisão civil por dívida. Ou seja, a prisão ela é uma consequência da prática de um ilícito penal. O sujeito praticou um crime, ele pode ser preso por ter praticado aquele crime. Agora, o sujeito foi lá no banco, contraiu uma dívida, não deu conta de pagar, e aí o banco vai e pede a prisão dele. Ele vai preso por conta de não ter conseguido pagar a dívida. Se fosse assim, gente, eu, nesse momento, estaria preso. Né? Não teria presídio para caber o tanto de gente que seria preso por dívida. Né? Então, a Constituição vem, graças a Deus, e estabelece, ó, dívida no Brasil não dá cadeia. Mas só que não para aí, né? Não haverá prisão civil por dívida. Então você foi lá no banco, contraiu um empréstimo, não deu conta de pagar, contraiu um empréstimo com o seu cunhado, gente fina, não deu conta de pagar o seu cunhado, não tem perigo dele te prender. Ele pode te executar, ele pode tentar penhorar algum carro seu, algum imóvel seu, mas preso você não vai. Porém, a Constituição estabeleceu duas exceções. Salvo, a não ser, salvo a prisão do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de pensão alimentícia. Então, a própria Constituição fala o seguinte, ó, não pode prender ninguém no Brasil por dívida, a não ser o devedor de pensão alimentícia. Se o sujeito está devendo a pensão alimentícia, pode decretar a prisão dele. Aí a prisão dele é como substituição, é substituição pela dívida? A dívida é substituída pela prisão? Não, nada disso. A prisão é uma forma de obrigar o sujeito a pagar a pensão. Certo? Então, a prisão não substitui dívida. É só uma forma de coagir. A gente fala só, você não vai pagar a pensão não? Corre, arruma dinheiro emprestado aí e se vira, porque se você não pagar a pensão não, vai decretar sua prisão. Essa é a primeira exceção. Mas a Constituição estabeleceu uma outra exceção. Aqui, ó. E a prisão civil do depositário infiel. O que é o tal do depositário infiel? Ó, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu, né, num ato de loucura, o professor mais do que eu, ele me empresta aí 50 mil reais. Né, num ato de incapacidade temporária, eu peço ele 50 mil reais emprestados e ele, beleza, vou te emprestar. Aí, gente, ele me empresta os 50 mil, né, dívida velha eu não pago e dívida nova eu deixo ficar velha. A dívida vence, eu não pago, ele começa a me cobrar, eu falo assim, ó, meu amigo, né, dívida velha eu não pago, dívida nova eu deixo ficar velha, então se vira, dá seus pulos. Não te mandei emprestar dinheiro para ninguém. Né? Então, problema seu agora. Eu não tô nem aí, eu não tô apertado. Apertado tá para quem eu devo. Então, dá seus pulos aí, se vira. Ele, então, ingressa com uma ação judicial contra mim, me cobrando essa dívida. E aí, o juiz me cita para fazer o pagamento, eu não faço o pagamento, e aí ele manda um oficial de justiça na minha casa para poder penhorar algum bem que ele acha que dê para poder saldar essa dívida. E aí, o oficial de justiça encontra na minha garagem um carro, mais ou menos no valor aí da dívida, mais ou menos no valor de 50 mil reais, e o oficial de justiça vem e penhora o meu carro.
Eu falo assim, gente, senhor oficial de justiça, esse carro aí é o carro que eu utilizo para trabalhar, que eu utilizo para levar meus meninos na escola. Eu não posso ficar sem o carro. Né? O meu escritório é longe, o fórum é longe, eu não posso ficar sem o carro. Aí, o oficial de justiça penhora e me nomeia fiel depositário. Né? O juiz me nomeia fiel depositário do bem. Ou seja, ó, eu tenho uma dívida de 50 mil, eu estou discutindo lá a legitimidade, falo assim, não, essa dívida aí é dívida proveniente de jogo, isso é jogo de azar, é aposta que nós fizemos de futebol, essa dívida aí é uma dívida ilegítima. Só que a dívida existe, tem lá um tipo de crédito, um cheque que eu fiz do professor Mardoqueu, o oficial de justiça penhora o meu carro, mas o meu carro não fica no pátio do judiciário, ele não vai para as mãos do credor, que é o professor Mardoqueu. O que o juiz faz? Ó, até a gente resolver quanto que é a dívida, se essa dívida é legítima ou se não é, nós vamos nomear o devedor, que é o Paulo, nomeá-lo fiel depositário. O que é isso? Ó, o carro vai ficar depositado nas minhas mãos. Eu vou poder usar, vou poder, né, ir para o fórum com ele, eu vou poder utilizar, levar meus meninos para a escola com ele, mas esse carro está em meu poder até que o processo judicial seja decidido, até que o juiz tenha condições de averiguar se a dívida é legítima, se está ok, se o Mardoqueu tem que receber mesmo os 50 mil que ele me emprestou. Chega um certo dia, o juiz analisa isso tudo e fala assim, olha, não, a dívida é legítima, a origem do empréstimo é legítimo. Ô Paulo, pega o carro que foi penhorado e agora você vai entregar esse carro pro Mardoqueu. Ele falou que vai adjudicar o carro, ele quer ficar com o carro para poder diminuir o prejuízo dele. Eu falo pro juiz, ó, sabe aquele carro que eu fui nomeado fiel depositário? Pois é, eu bati ele, dei PT nele. Esse carro não existe mais não. Nesse momento em que eu fui, né, me foi confiada a posse de um bem que estava sob litígio, e nesse momento que eu falo assim, não, o carro que me foi confiado a posse, ele não existe mais, eu bati, dei PT nele. A partir desse momento eu passo a ser considerado depositário infiel. Eu não cuidei da coisa que me foi depositada. Eu deixei ela estragar. E aí eu tenho a opção de depositar a quantia correspondente. Ah, o carro valia 50 mil? Então beleza, Paulo. Deposita os 50 mil que o carro valia que está resolvido o problema. Ah não, o problema é o seguinte, excelência. Eu não tenho o carro, porque o carro sofreu um acidente, o carro deu PT, e eu não tenho nenhum real no bolso. Não tem jeito de fazer nada. O que o juiz fazia? Decretava a minha prisão. Porque eu fui considerado depositário infiel. Me foi depositado aquele bem para poder discutir no processo se a propriedade dele, que era minha, poderia ser transferida para o meu credor. O juiz esgotou essa análise, decidiu que a propriedade tinha que ser transferida para o meu credor para saldar a dívida, mas eu, de depositário fiel, passei a ser depositário infiel. Eu não cuidei da coisa, deixei a coisa se deteriorar. Então o carro não existe mais e eu não tenho o valor correspondente ao valor de mercado do carro. Então me tornei depositário infiel. O que o juiz fazia? O juiz decretava a minha prisão. E ó, esteja preso. Se você não providenciar o valor correspondente ao carro, você vai para a cadeia. Prisão civil por dívida. E olha aqui. O que fala o Código Civil? Você pega o seu Código Civil aí, no artigo 652, ele vai falar do prazo. Ele vai falar do prazo da prisão civil do depositário infiel. Ó, seja o depósito voluntário ou necessário, né, explicar o que é depósito voluntário ou necessário já é tarefa para os civilistas. Então, seja o depósito voluntário ou necessário, o depositário que não
o restituir quando exigido, será compelido a fazê-lo mediante prisão não excedente a 1 ano. Gente, estou inventando isso não. Aqui, ó. Está no Código Civil, no artigo 652. E a ressarcir os prejuízos. Então, o depositário que não restituir o bem quando for compelido a fazê-lo, vai ser, quando for intimado a fazê-lo, vai ser compelido a restituir a coisa ou pagar o valor correspondente mediante a decretação de prisão. Então, até agora eu não inventei nada. Confiram a Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 67, e confiram o Código Civil, lá no artigo 652. Vai estar escrito com todas as letras que o depositário infiel pode ser preso. Vai ter escrito isso lá. Mas e aí? Já ouviram falar de alguém que foi preso porque foi considerado depositário infiel? Não, isso não acontece. Por que que não acontece? Se está escrito lá no 652 do Código Civil, se está escrito na Constituição Federal, que pode prender o depositário infiel. Né? Se vocês conseguirem alguma decisão judicial de prisão, decisão não, né? Algum conhecido, né? Porque decisão judicial, eu já trabalhei num processo que o juiz do juizado especial tinha decretado a prisão civil de um cliente meu por ser considerado depositário infiel. Eu quase sofri um ataque quando eu vi a decisão. Sabe aquelas coisas que você não acredita? Você fala assim, não acredito que isso acontece na prática. Então, isso acontece nos dias de hoje? A prisão civil do depositário infiel acontece? Não. Por quê? Ela é juridicamente possível? Não é juridicamente possível. Mas está escrito na Constituição que pode prender. Por que não pode prender? Por força da mutação constitucional. O texto continua o mesmo. A gente muda a interpretação desse texto. Patrícia, mais ou menos, o raciocínio é mais ou menos esse mesmo. Ó, a gente tinha um bem para poder saldar uma dívida, né? Existia uma obrigação, essa obrigação foi posta em juízo, existia um bem para poder cobrir essa obrigação, e aí, de repente, esse bem desaparece. Né? Então, o sujeito, né, muito mais do que dar o cano no credor, ele também está dando uma volta aí na justiça. Ele está passando a justiça para trás. Sabe o que acontecia demais nessas situações? Financiamento de veículo. Financiamento de veículo, o decreto da busca e apreensão de veículo, aí eu fui lá financiar um carro. Aí eu não estou conseguindo pagar as parcelas. Aí o banco entrava com um mandado de busca e apreensão, com uma ação de busca e apreensão, o juiz deferia, o oficial de justiça chegava na minha casa, eu já estava sabendo, eu pegava o carro, ou eu passava para frente, ou eu escondia o carro. O que acontecia no final das contas? A busca e apreensão frustrada era convertida em depósito. E aí, o devedor, ele era intimado para entregar o carro, pagar o valor correspondente sob pena de prisão. Então, o sujeito financiava um carro, não tinha condições de pagar as parcelas, e no final das contas não poderia ser preso. Isso está escrito lá, que é possível isso até hoje. Já vi escritórios, até pouco tempo atrás, escritórios né, que advogam para bancos, fazerem pedidos dessa natureza, né, porque o texto está lá, está escrito na Constituição Federal, está escrito no Código Civil, porém, a interpretação mudou. A interpretação mudou sem que o texto tenha mudado. E aí, na próxima aula, nós vamos ver qual que foi o exercício interpretativo que fizeram para a gente poder entender, ó, como que a Constituição fala que o depositário infiel pode ser preso, como que o Código Civil fala que o depositário infiel pode ser preso e por que o depositário infiel não é preso. Cenas dos próximos capítulos.
Então a gente finaliza isso na próxima aula, né? Acredito que a gente já consiga esgotar um outro tema, né? Mas na próxima aula, a questão assim, de uma meia hora, uns 40 minutos, a gente consiga entender essa lógica da mutação, né? A mutação constitucional na prática, como que é feita essa mudança de interpretação da norma sem alterar o texto. Né? Tem um outro exemplo bom também, que eu vou passar rapidinho para vocês, é um exemplo mais recente, e aí a gente finaliza essa parte dos fenômenos de direito constitucional intertemporal. Ok? Vou fazer um corte aqui na nossa aula.